Hoje eu vou falar de um mangá bem esquisito, que é de uma garota que chega em um carro falando que tá solteira porque ele acabou de terminar um namoro que a menina foi embora, então ela disse, tô solteira. E aí, quer namorar comigo? E o nome dessa menina é Inako, mas também é conhecida como Iena. E acaba dando certo, ele acaba saindo com ela também prepara comida para ele, embora o narrador fale que ela chupou até o talo. O que ele queria falar com isso? E aliás, ele mesmo fala que ela é grande demais, e até fala que se o Jô saísse na porrada, ele ia perder. E ele também fala que ela é uma pessoa que se preocupa com ele e tudo mais, tanto que ela acompanha ele quando volta para casa. O engraçado é que nem mal começa a namorar, ela foi buscar ele na casa dele. E se apresentou com os pais, ela fiando a mão no... Ela não é um traveco não, né? E aliás, o narrador fala que ela fica corralando como se fosse uma predadora. Mas ele não se sente mal. Provavelmente ele é um cara do tipo que gosta de ser dominado. Engraçado também é que ele pergunta se eles dois podem sair no final de semana. Ela fica muito feliz. E ele gosta disso. E os dois acabam saindo, só que ela é muito alta e também muito musculosa e ele é bem baixinho. E ela fica encarando todo mundo como se fosse espancado. É como se fosse uma presa. Porque ele não tinha muito dinheiro, ele acabou comprando um hambúrguer para ele. Enquanto ela comprou muita coisa, muita comida, provavelmente por causa da altura e os músculos dela. Então ela tem que ter muito carboidrato. Mas segundo ela diz que tem que comer muito porque a boca dela é grande. Embora também, quando eles estão indo embora de metrô, ele percebe que ela parece ser solitária. E ele acaba decidindo acompanhar ela até a casa dela para poder deixar ela mais feliz. E ela tá muito feliz, parecendo com um monte de presa e a língua pra fora, fica com medo. E ela chama ele para entrar, onde ele acaba entrando no apartamento dela e ele vê que é um quarto bem limpinho. E até oferece chá, dá chá para ele, embora ela faça essa carinha meio duvidosa. E assim, quando ele diz que tava a hora de ir embora, ela acaba abrindo uma bocona e enfiando na boca dele. E ela come a cabeça do cara. Depois do nada, ela pergunta a ele qual longe ele foi. E ele não entende. E ela pergunta, qual longe você foi com a sua ex-namorada? Até porque ela quer uma resposta honesta. Caso não, ela vai destruir todas as ex-namoradas dele. Ela é psicopata. Engraçado que ele vai comer na casa dela, onde ela faz isso aqui, mano, parece uma criança. E ele falando com a mãe dele, dizendo que vai almoçar na casa da namorada, que é a atual. Engraçado se ele terminar com ela vai comer ele inteiro. E não tô falando no modo duvidoso, não. Engraçado que quando ele chega na escola, até um amigo dele pergunta, fez alguma coisa de especial nas férias? Ela só aparece ali falando, não foi o suficiente. O amigo dele logo fica, você tá namorando a Iena? Você só pode estar louco. E esse mesmo amigo dele fala que ela é uma garota, mas ela tá fora dos padrões. Eu acho que é por ela ser muito grande, musculosa e até parecendo mais perigosa de todas. Ele fala que no fim, mesmo ela sendo isso tudo, ele gosta dela e tá do lado dela. E ela tava escutando toda essa conversa, onde ela fica até feliz. Ela pede desculpa por ele ter chegado tarde no outro dia, mas ele fala que relaxe, não é pra se preocupar não. E embora ela passe meio deprimida aqui agora, mas ele acha ela fofinha desse jeito. Tanto que ele pega, bota na mão na cabeça dela e faz um cafuné. Só que ela começa a xingar um cachorrinho. E um cachorrinho bem perigoso. Enquanto numa outra escola, onde aparece essa garota aqui, que é uma escola de garotas de gangue. Sim, uma escola só de garotas perigosas, que tava espancando algumas pessoas. Enquanto isso, eles dois estavam voltando para casa, depois da escola. Ela fala que normalmente tem uma tarefa pra fazer, mas no nada ela fica assim, paciência, paciência. Eu ficaria assustado com ela, eu dizia, tá me ameaçando. Só que quando ele tava voltando pra casa, ele acaba encontrando uma chave. Ele pega aquela chave ali, ele vê um garoto ali no chão procurando essa chave. E ela tá com uma posição bem duvidosa. Ele até pergunta, por acaso essa chave é sua? Mas ele se assusta porque o rosto dela tá cheio de sangue. Ela fala que tá de boa, porque foi só um passarinho. Que é pior, aí parece que essa matando um animalzinho. Ele acaba oferecendo um lencinho e acaba enxugando o rosto dela. E vai embora, só que ela acaba chamando a atenção dele. E embora ele acaba indo embora porque ele não escutou, porque ela fala baixo demais. E ela só... O narrador fala que essa garota é solitária, que ela sempre resolveu todos os seus problemas na violência. Mas o encontro com esse garoto estimulou o seu cérebro, porque ela nunca teve contato com outro homem. Tanto que quando ela chega em casa, ela pega o lencinho que ele deu a ela para enxugar o sangue e começa a cheirar. E toca naqueles cantos que eu acho que ela vai tocar DJ aqui. Mais uma obsessiva pro protagonista. E como sempre, a Inako, ela vai atrás do protagonista na casa dele, que parece uma gigante culpa da mãe dele. E eles estão de férias nesse momento, na onde ela diz que veio visitar ele. Enquanto a garota que se apaixonou também por ele, está na chuva. Onde ela tá no mesmo canto, onde acabou encontrando ele, procurando ver que se ele passar ali de novo. Bem, segundo o narrador aqui também fala que a Inako, ela é uma boa aluna.
ela é inteligente, então ela tirou a nota máxima e não teve problema pra ficar de ano de recuperação. Enquanto a Valitona, ela vai diretamente para o trabalho dela, porque ela não conseguiu encontrar ele. Também o narrador explica um pouco que ela era muito tímida, por ela ter um corpo bem resolvido. Então ela nunca teve amigas. Mas ela também fala que foi quando ela se apaixonou por ele. Quando ela chegou nele, porque ela foi otimista e tudo mais, e as duas acabaram se encontrando aqui. Mas também é explicado que isso aqui se passa antes mesmo dela começar a namorar com ele. Que ela já gostava dele no fundamental. Só que quando ela tentou chegar nele, ele já tava namorando com outra garota, que deixou ela extremamente furiosa. Bom que ela não fez nada não, que ia piorar a situação dela se ela tivesse feito alguma coisa. Ela só esperou terminar. Voltando ao presente, eles estão numa lojinha comprando colares fofinhos para eles dois fazer o pacto de namoro sério. Vão comer aqui rapidinho também, eles fazem o seu rango. Ele até se enfurece, querer ficar um pouco na casa dela. Ela toda tímida, ela fala que sim, eles dois podem ficar juntos na casa dela. Mas ela fica igual um cachorrinho com a língua pra fora. Enquanto a Valitona que tava passando de moto ali, a moto acaba a gasolina, então ela vai pedir ajuda a algum cara que conserta a moto. Acaba ligando pro mecânico e assim fala que a moto dela quebrou, levando a moto dela diretamente para o mecânico. E provavelmente esse cara também vai fazer parte da história, já que o narrador falou o nome dele, que é Kotaro Inokai. E esses dois foi colega na escola, na onde ele não queria nada da vida, e essa ela aproximou dele um pouco por causa que ele gostava de moto. Ele sempre gostava dessas coisas de moto. E embora não entendi porque ela disse que não tinha amigos, ele já era um amigo. Ele arruma a moto dela, ela acaba vazando dali, embora ele tenta cobrar ela a manutenção da moto, só que ela finge de todo que não sabe o que é dinheiro. Mas ela manda botar na conta e vaza dali. Enquanto isso, o protagonista e a Inako está comendo, onde ele fica muito cansado e ela diz, vamos tirar a soneca junto. E ele acaba encostando a mão dela na mão dele. Só que acaba tocando a campainha, que é a mãe dela. E que acaba chegando a mãe dela. Que porra é isso, mano? A mãe dela parece uma criatura dos infernos. Olha o tamanho das tetas da mulher, mano. E ninguém por cima é gigante como ela. Ela é tão grande que ela pega só com os dois dedos e levanta o cara. E ela começa a sentir o cheiro dele e ainda fala, parece uma garotinha, mas a pensar de tudo, tem potencial, interessante, aprovado. E depois começa a perguntar se ele gosta a Nako. E pergunta se ele tá afim dela. Só que a Nako puxa ele como se fosse brinquedo. E ela fala, você tá muito próximo do meu namorado. E ela fala, filha, tu precisa ser ciumenta. E ela fala que esse não é o problema. Aí por ser mais dois, você acaba se coludindo as suas montanhas de teta com a cara do protagonista no meio, que eu acho que ele ia morrer com falta de ar. E ela fala que não é da conta dela, os namorados dela. E aliás, ela acaba lembrando ele pra macar ele, como se fosse cachorro. Depois disso, ela começa a rir igual o Kaiju. Arararara. Sério, que porra você tá vendo no One Piece agora? E ela fala que vai falar com o pai dela sobre esse assunto. E ainda por cima ela faz esse sinal duvidoso aqui. E depois ela fala, foi um prazer conhecer você. Que família de doente é essa? Embora o protagonista foi até aliviado porque ela já foi embora. E ela pergunta por que ele olhou para os peitos da mãe dela, que olhou como se ele fosse um pervertido. Ele fala que ele não poderia ignorar uma mulher alta como ela. Eu acho que ele não queria falar dos peitos, assim com o tamanho dela. Eu diria tudo, até o pescoço dela era grande demais. E ela começa a encarar ele com uma cara de duvidosa. Acaba chegando o pai dela e ela vai falar com o seu marido. A Inako tá namorando. Ele só fala de boa, ela tá só em fase de crescimento. Naquele tamanho já tá em fase de crescimento, já fica mais alta. E assim os dois vão comer uma comida chique. E ele é igual o garoto, baixinho e de boa. No outro dia, ela vai levar a comida para o seu namorado. Com um café, 2 cafés na verdade, e um monte de pão. E ele tá todo mudido, não sei porquê. E acaba alimentando ele na boca. Ela tá muito apaixonado. Enquanto os pais da Inako só tá ali tomando banho. Depois aparece a vida diária da Inako, que é na escola. E o mangá acaba aqui. Daqui não tem muito o que falar, porque é só uma página por capítulo. E eu falei até os 57 capítulos. Então é só isso mesmo. Mas enfim, se você gostar do vídeo, dê aquele like, comente e também se inscreve no canal pra ajudar bastante. E até a próxima.